Olá, gente, nessa manhã maravilhosa, então nós vamos fazer a medição de hoje, tá, gente? Vamos fazer a medição de hoje. Câncer, uma virada afetiva forte. Touro e Gêmeos, tá? Lutas espirituais, mais afetividade, tem uma energia feminina aqui, de espírito feminino, tá? Que você deve tomar cuidado nesse sentido, presta bem atenção. Uma virada que vai dar tudo certo na sua vida. Presta bem atenção que as coisas estão caminhando para isso, para que dê tudo certo e que você alcance aquilo que você deseja, tá bom? Excelente dia. Fica com Deus, excelente dia. E vamos agora para a medição. Vamos agora contar a história do que aconteceu em 1981. Mas essa história é 1241. O Homem de Saint-Bé. O Homem de Saint-Bé na Inglaterra, o norte da Inglaterra, em Hamlet. E essa história começa com William Wallace e o seu destino. William Wallace e Robert Bruce. Eles são camponeses, eles vão lutar. O William Wallace, o camponês, Robert Bruce, o Lorde, o dono das propriedades da Escócia. A Escócia não era um país como a Grã-Bretanha, todo organizado, e eles entram num confronto terrível ali. E William Wallace se casa em segredo ao condado, onde os nobres têm um contato com as meninas, têm um contato com as moças antes de se casarem. E aí o William Wallace se casa em segredo para não dividir a sua esposa com ninguém, Molly, que era a sua amiga de infância. Ele volta e aprende a esgrima. Seu pai tinha falecido nas guerras com os lordes. Ele volta e o seu tio ensina tudo a ele, desde esgrimas até forças medievais e várias línguas. Então ele volta estudado, instruído e lutador, mais um camponês. E aí ele escolhe Molly para se casar. Molly então está ali, ele pede Molly em casamento. Só que Molly casa-se em segredo com ele, e isso tudo vem a trazer uma grande diferença. Por quê? Porque ele simplesmente casa-se em segredo com ela e aí desposa ela no campo. Só que o conde, vendo aquele chamego todo, tentam estuprá-la. Na violência, ela bate no conde, morde os condes, e aí ela é colocada no tronco, e lá no tronco corta o seu pescoço. E aí começa toda essa guerra com William Wallace. William Wallace é o escocês que vive na Escócia, no norte da Escócia, em Hamlet, praticamente. E o que tem a ver com essa história que nós vamos saber mais tarde. E aí o William Wallace vai, luta, ele é traído pelo Robert Bruce, que o trai em troca de condes e propriedades, e o povo, ele consegue destruir vários exércitos do rei Eduardo. Eduardo tem um filho que é homossexual, casado com uma francesa. A rainha de Gales vai ao encontro dele, a francesa. Lá eles têm relação sexual, ela fica grávida do filho dele, eles voltam. William Wallace é pego pelo Robert Bruce, que o trai, e a Escócia. E lá só assim que ele conseguiria ser preso, porque ele era extremamente habilidoso e inteligente, mas ele era afetivo, ele adorava aquela cidade dele, aquele país dele, e lutava por liberdade. E aí ele é colocado na masmorra, lá vem a Igreja Católica fazendo as punições com relação a ele, diversas torturas, e no final o padre diz: clemência ou piedade ou o quê? Ou piedade ou liberdade. Aí ele diz liberdade, ele grita liberdade, é cortado sua cabeça e colocados em diversos troncos. Nós estamos na época medieval dos Templários, e a Escócia lutando pela sobrevivência com William Wallace. E aí a Escócia luta com essa sobrevivência para poder sair daquele patamar ali que se encontra, né, um patamar de pobreza e de destruição dos ingleses. O rei da Inglaterra mata o assessor do seu filho, que era homossexual, e ele estava tendo um caso. A princesa, então, o rei vem a falecer, já está muito doente, a princesa no ouvido dele diz: eu carrego um filho de William Wallace. O rei da França, o reinado da França será de um escocês. E isso mata o Eduardo, que está no fim da vida, e vem o seu filho, que não ouve nada e não quer saber, é um deslumbrado, e aí ele pega e essa luta continua. E nesse sentido aparece essa história, porque aparece o Homem de Saint-Bé. O Homem de Saint-Bé em Columbra, em 1881, apareceu um achado incrível, que é uma múmia perfeita dentro de um sarcófago
perfeitamente mantido com os pinhos cedro, enrolado em pinho cedro. E foi feita análise dentro de um mosteiro templário de uma igreja com 12 padres. Ela é a 13ª múmia. E é incrível porque sua performance, sua estrutura está mantida, suas órbitas oculares, seus intestinos, que ele comeu aveia com passas antes de vir a falecer. Quando é aberto seu tórax, se encontra ainda sangue coagulado, mas com a cavidade do oxigênio o sangue fica escuro, o sangue era vermelho, ou seja, não estava coagulado, não estava em nenhum tipo de decomposição. Incrivelmente, só vemos essas múmias na Ásia, onde elas são colocadas como oferenda praticamente, né, na Ásia, que eles bebem chá de pinheiro para poder assimilar-se à estrutura dos monges que ali se encontraram. E esta múmia, a quilômetros, em 1212, há de 700 anos, foi encontrada assim. E provavelmente era do senhor Anthony Lucy, que era um conde das abelhas do condado de Columbre, onde ele foi enterrado, que era um templário tectônico, que lutou contra as cruzadas, buscando pela França, pela Inglaterra e pela Escócia, quem quisesse lutar, e trazendo os guerreiros, e os escoceses, que eram pagãos, e o rei Eduardo também era pagão, simbolizava, fazia rituais de feitiçaria, de magia, e não era muito adepto à igreja, mas aí estava na época dos templários, eles tinham que agir, e agir terrivelmente nesse sentido, seria lutar e lutar. E Anthony Lucy então parte nas cruzadas, além do rio Nauman, na linha da Escócia, e lá essa múmia foi deflorada com o seu maxilar quebrado, e seus intestinos estavam bons, seu fígado era perfeito, vermelho rosado, seu coração também, mas existia um problema. Na cavidade torácica encontraram no pulmão uma perfuração. Provavelmente ele morreu de asfixia, de embolia, derrame na pleura do pulmão, com coágulos sanguíneos. Então, isso fez ele ter um sufocamento, e a sua mandíbula estava aberta, como se ele estivesse gritando para as pessoas alguma coisa. A múmia estava em perfeito estado, dentro de um caixão de chumbo, completamente lacrada, num pátio do estacionamento de um mosteiro, de uma igreja medieval em Columbre, na Escócia, entre a Escócia e a Inglaterra, de Hamlet. E ainda por cima em Hamlet, ou seja, era um cavaleiro templário, era um cavaleiro que lutou nas cruzadas, e seu corpo estava perfeitamente. Ele morre, ele vem a ser transportado entre o rio Nauman até chegar ao norte da Grã-Bretanha, enrolado em panos de linho, dão cedro para ele tomar, ele toma o cedro, mumifica seu corpo, vai fazendo a mumificação do corpo já dentro da balsa, incrivelmente técnica, que ele deve ter aprendido na China naqueles tempos, e enrolado em pano de linho com a cruz templária, um plano azul da cruz templária, e eles são colocados de modo nesse caixão de chumbo, estava junto com a sua mulher, que provavelmente faleceu e foi colocada enterrada junto, mas ela não estava no caixão de chumbo, somente ele. Os 13 monges que ali foram encontrados também não estavam, os 12 monges também não estavam em caixão de chumbo, mas estavam soltos. Então simbolizava que ele era um templário, que ele era um lorde, que ele era um monge templário. E a pessoa do lado dele, que ele teve algum tipo de caso com essa moça, algum tipo de relação, algum tipo de afetividade, veio a ficar enterrada ali junto com ele. Nós não sabemos, a parte dos mandamentos templários, mas naquele tempo quem é que ia saber, não é? Ele era um cavaleiro tectônico, e a múmia de Saint-Tibet é a múmia mais bem preservada, foi encontrada em 1881, perto do dia do casamento do príncipe de Gales, Eduardo, com a princesa Diana. E foi um grande achado para a arqueologia, porque ela estava perfeitamente em estado total, perfeito, e tinha a ver com a luta dos William Wallace, tem a ver com a luta de Robert Bruce, que o traiu, e mais tarde Robert Bruce resgata essa traição, voltando à história um pouco, sabendo que tinha traído seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, porque ele queria ser igual ao William Wallace, ter a popularidade e ser um líder. Só que o William Wallace ganha títulos, ganha nobreza, ganha tudo, mas ele não se deixa corromper, e ele luta a Escócia e faz a Escócia ser hoje o país que é, um país independente, totalmente liberto. E Robert Bruce, no final, quando William Wallace, seus pedaços foram colocados nos 4 cantos da Inglaterra, não sofreu efeito nenhum, porque eles achavam, os ingleses, que iriam dominar
iriam lamber o traseiro, que os escoceses iriam lamber o traseiro deles, mas não foi isso. Eles lutaram bravamente na última batalha, e com Robert Bruce eles ganham a liberdade. O amigo de William Wallace de infância pega a sua espada, joga a sua espada a altos quilômetros, porque ele arremessava pedras. Era um homem extremamente gigantes e fortes, como nórdicos. Ele atira a pedra, e quando ele atira a espada cai em pé, assim, simbolizando a cruz, simbolizando. E ele teve um grande amigo também, um irlandês maluco, que o defendeu de várias ciladas e várias tocaias. A Irlanda entra nessa história porque esse irlandês ele estava sendo procurado na Irlanda por diversos crimes, ele era um larápio, mas ele defende e se encanta com William Wallace, com a força dele, defende ele de várias tocadas na selva e na floresta, quando William Wallace estava caçando. E na última jornada que ele luta com o cavaleiro de espadachim do rei George, ele tira o capacete, William Wallace, para matar o cavaleiro. Lá estava Robert Bruce. Robert Bruce vai para o campo de batalha mascarado, lutando contra os escoceses, o seu próprio povo. E William Wallace fica tremendamente abatido nessa história toda, mas ele vence. Ele não mata Robert Bruce porque era escocês. Então ele tinha um patriotismo, ele é o patriota. Tinha um patriotismo total nessa questão. E dependendo dessa história, é uma divergência de classes, ou seja, de honra, de palavra e de sentimentos, que hoje é tão raro e tão difícil na humanidade. Pessoas serem assim, pessoas serem dotadas de total abstração e luta por seus ideais. Terminam como mártires, obviamente, porque se expõem. Então tem um preço a pagar. Toda exposição nesse sentido de luta tem um preço a se pagar. E muitos pagam com a vida, e até hoje, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, e a múmia de Saint-Bé é um achado incrível, medieval, para a atualidade, para os europeus, sendo uma múmia totalmente qualificada como a múmia chinesa, que tem diversos composições em todos os seus órgãos, estão perfeitamente elaborados. Foi um grande achado da Grã-Bretanha e conta um pouquinho dessa história de William Wallace e Robert Bruce. Obrigada, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente e contadora de história. Fica com Deus e ó, o coração, gente, coração, tá bom?